Fala galerinha do terceiro ano da Escola Jardim do Éden, tá bom? Vamos para mais uma aula de Química, certo? Cálculo estequiométrico. Esse assunto aí que balança com a cabeça de vocês, deixa vocês meio doidos, já tem um tempinho, tá? Quando vocês viram pela primeira vez e agora vão ver de novo, tá? Mas eu escrevi aqui uma definição que até está no seu livro, né? No Octa 2, tá? Olha só, é um método matemático para calcular as quantidades de substâncias envolvidas em uma reação química. Então você vai usar matemática para poder calcular a quantidade de matéria, tá bom? Que tem uma reação química, que vai formar a quantidade de reagente, quantidade de produto. Ah, se eu quiser tanto, e se eu quiser tanto, se eu quiser produzir tanto, quanto que eu preciso? Né? Se eu tenho tanto, quanto que eu usei para poder produzir aquela quantidade? Né? Então, essas quantidades de substâncias, geralmente elas são dadas em massa, número de mols, pode ser volume, número de moléculas, número de átomos. Tá bom? Mas olha só, massa e número de mols a gente vai usar muito mais. Tá? Então, massa e número de mols a gente usa muito mais. E a não ser que você tenha gases, falando de reação química só com gases, você pode usar bastante volume também. Tá? Mas fora isso, maioria esmagadora, massa e número de mols. Você vai ter que associar a quantidade de massa com certo número de mols, né, para você construir, né, a quantidade de massa que você utilizou, se ele te deu o número de mols. Ou então se ele deu o número de mols com a quantidade de massa que você teve ali no seu sistema, que você utilizou, que você produziu. Tá bom? Isso aqui envolve uma proporção, tá? Lembra da lei de Proust que eu falei de proporção? Então, ali eu estava falando de proporção com massa. Eu vou mostrar aqui que a proporção em número de mols, ela vai se dar por uma equação química balanceada. Eu vou escrever aqui até o mesmo exemplo que eu escrevi na aula passada, tá? Se eu não errei, se eu não me engano, qual que é? Eu vou escrever um exemplo e vou mostrar a proporcionalidade para vocês, tá? Então, espera um pouquinho que eu vou escrever e a gente vai continuar. Olha só, meu povo, eu vou mostrar como é fácil, ok? Como é moleza meu cálculo estequiométrico. Essa aqui é a primeira, né, de outras aulas que ainda virão sobre o cálculo estequiométrico. Então, aqui o meu objetivo é que você entenda a proporcionalidade, que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Olha só. Eu tenho N2, 3H2O, 2NH3. Aqui é a síntese de Haber-Bosch. Tá bom? Eu já escrevi na aula passada, né, sobre a síntese de Haber-Bosch, quando eu falei da lei volumétrica de Rayleigh-Sachs. Ok? Então eu já escrevi lá para você, então nenhum mistério. E olha só, isso aqui, esses númerozinhos, 1, 3 e 2, eles são extremamente importantes. Tá bom? Até destaquei em outra cor aqui, tá? Você, pelo amor de Deus, olha, isso aqui é a mais importante, a coisa mais importante do cálculo estequiométrico, que é o coeficiente, tá? Os coeficientes. Então, a minha equação ela precisa estar balanceada. Se a minha equação não estiver balanceada, não vai dar certo. Hipótese nenhuma vai dar certo. Então, o primeiro passo que você tem que fazer quando chegar numa questão, sei lá, vestibular, prova, qualquer coisa, se você vê coisa de cálculo estequiométrico, você já vai na equação e vê se está balanceada. Primeiro passo, tá? Se não estiver balanceada, você vai lá balancear. E se você não lembra balancear, né, eu sugiro que você volte aí nos conteúdos dos anos anteriores, né, coisas que vocês já viram, né, não é conteúdo que eu tenho que passar aqui agora, né, que é o balanceamento, tá? Então eu sugiro que você escreva aí no YouTube, assista outras aulas, escreva assim, regrinha do macho, tá? Balanceamento de equações. É uma regrinha, né? Um macete para você conseguir balancear as equações de forma mais fácil, tá bom? Não tem nenhum mistério. Se você usar esse macete, é chuchu beleza, tá? Olha só. Botei aqui, 1 mol, né? Consigo relacionar ele com a massa, utilizando a massa molar, tá? Que é a massa de 1 mol. E os compostos, né? Os elementos químicos têm massas molares diferentes, tá bom?
todos os elementos químicos têm massas molares diferentes. O hidrogênio, por exemplo, ele tem 1 grama. A massa molar dele é 1 grama. Tá? A massa molar do hélio, 2 gramas. Beleza? A massa molar do cálcio, 40 gramas. Beleza? Então, agora o volume. O volume eu coloquei aqui 22,4 litros. Mas você tem que lembrar que isso aqui é na CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Tá? Então tem que lembrar isso. Se não tiver nas condições normais de temperatura e pressão, não é 22,4 litros. Tá? Como é que você vai achar o volume se não está na CNTP? Tá? Como é que você vai fazer? Lembra da equação geral dos gases que eu escrevi para vocês já nas aulas de gases? Tá? Eu escrevi o quê? PV igual a nRT. O que você vai fazer ali? Você quer descobrir o volume, não quer? Você vai pegar a variável volume e vai isolar. Tá? Então você vai ter V igual a nRT dividido por P. E você vai pegar as suas condições que o exercício der, ou que você quiser, para calcular esse volume. Tá bom? É assim que você faz. E também posso relacionar com o número de moléculas, que é o número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Né? Essa aqui é uma quantidade, é um número. Tá? E o mol é esse número aqui, essa quantidade. Tá? Um mol pode ser qualquer coisa. Você dá 1 mol de mim. Então, se eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 eus existentes. Tá bom? Então são vários, não são 2, não são 3, não são 4, não são 5. São 6,02 vezes 10 a 23. Tá bom? Ó, eu vou escrever um exercício aqui, ó, de como isso aqui pode ser cobrado para vocês, tá? Eu vou utilizar essa equação aqui mesmo, tá? E vou inventar uma questão, né, nos moldes que cobram da estequiometria, com que a gente viu até agora, tá? E vou escrever aqui embaixo e eu vou fazer junto com vocês, beleza? Olha só, galera, o exercício que eu acabei de inventar aqui, tá? Ó, ao reagir 112 gramas de N2, que é o gás nitrogênio, né, com 24 gramas de H2, né, gás hidrogênio, quantos mols de NH3 serão produzidos? Tá? Ó, aqui é para relacionar a quantidade em gramas com o número de mols. Tá? Olha só como é bem simples. A gente tem o que? A proporção, ó, 1, 3 e 2. Tá bom? Temos essa proporção. Olha o seguinte. Quantos gramas, aqui ó, 112 gramas de N2. São quantos mols de N2? Tá? Isso aqui. 112 gramas vão equivaler a quantos mols de N2? Como é que a gente faz essa conta? Olha só, é muito simples. Tá? Você pode usar uma regra de 3, né? Que eu acho que é mais fácil para vocês. Né? Então, olha o seguinte. Se eu tenho 112 gramas, eu sei o quê? Não sei nada. Eu não sei quantos mols que é isso. Porque é o que eu quero saber. Então, eu vou colocar X. Né? Agora, agora eu tenho que fazer a relação. Né? 1 mol de N2 são quantos gramas? Né? Então, 1 mol de N2 são 28 gramas. Né? 1 mol. Tá? Se você fizer isso aqui, ó, essa regra de 3, você vai achar que X é igual a 4. Tá bom? 4 mols. Ok? Escrevi 4 mols. Tá? Então, ó, 4 mols disso daqui. Eu vou adiantar já aqui, ó, 24 gramas serão 12. Ó, você dá pra saber mais ou menos aqui, ó. Se aqui são... se esse número aqui é 3 vezes maior do que esse, ó, esse aqui é 3 vezes maior do que esse, né? Se aqui tem 4 mols, aqui vai ser 4 vezes mais do que esse. Então, 4 vezes 3, aqui vai ter que ser 12, né? Então, eu vou ter 4 gramas aqui, 12 gramas aqui, tá? Esse número aqui, ó, é 2 vezes... Esse número aqui é 2 vezes maior do que esse, né? Esse aqui é 2 vezes maior do que esse. Então, aqui vai ser 8 mols, tá bom? Olha só que moleza, né? Eu relacionei quantidade de gramas com
o número de mols, tá bom? Aqui, ó, esses 24 gramas, se você fizer, ele vai dar exatamente a massa de 12 mols, tá? Mas assim, ele poderia ter dito 30, 40, 50 gramas disso daqui, né? Aí a gente vai ver uma coisa mais pra frente, né? Acho que próxima aula, talvez na outra, né? Que é chamada reagente limitante e reagente em excesso, tá bom? Então aqui eu botei exatamente as quantidades necessárias para formar isso aqui, sem ter ninguém em excesso, tá bom? Mas eu poderia colocar isso aqui em excesso, que ia formar exatamente 8 mols também, mas isso aí é assunto mais para frente. O que eu quero que vocês entendam nessa aula é justamente essa proporcionalidade, tá? Ó, eu vou olhar os coeficientes estequiométricos, ó, 1, 3 e 2, e eu escrevo, ó, 1, 3 e 2. Então, se eu tenho 1 mol aqui, esse 1 mol vai produzir 2 mols do meu produto. Se eu tenho 3 mols desse daqui, esses 3 mols vão produzir 2 mols do meu produto, tá? É só isso que eu quero que vocês entendam. Aqui eu coloquei um exemplo para poder utilizar essa proporção dentro de um exercício. Mas a gente vai construindo o conhecimento e exercitando aos poucos. Tudo bem? Então, por enquanto é isso, certo? Então, galera, para encerrar, ó, leitura da página 1033, né? Ou uma página só, né? Exercício de 1 a 5 da página 1035. Olha, vocês são capazes de responder, tá bom? Todo mundo é capaz de responder, né? Volta na minha aula aqui se você não conseguiu, né? Olha o exercício de novo que eu fiz aqui com vocês, da síntese de Haber-Bosch, que eu mesmo inventei, beleza? Eu deixo uma videoaula aqui, ó, do professor Paulo Valim, Introdução ao Cálculo Estequiométrico, ok? Bota lá no YouTube, Introdução ao Cálculo Estequiométrico, professor Paulo Valim. Se você tiver qualquer dúvida na minha aula, você pode recorrer também a outras videoaulas no YouTube, tem excelentes videoaulas lá, beleza? Mas qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, para eu saber qual está sendo a maior dúvida de vocês da turma, beleza? Então, pela aula de hoje é isso, meu muito obrigado e até a próxima aula.